Olá, bom dia. Pessoal, a gente vai fazer esse workshop aqui no formato de live, então vão ser 3 aulas que a gente vai falar sobre a LGPD na prática, né? Como a LGPD vai influenciar aí no dia a dia da sua empresa e no departamento pessoal e RH, que é o meu foco, né? É onde eu trabalho, é onde eu presto a consultoria. Mas a LGPD, ela se aplica a tudo. Então, eu não vou, nesse workshop, eu não quis que ele fosse direcionado somente para o DP, porque eu sei que vai atingir todas as empresas, então eu quis fazer uma aula mais abrangente, para que todo mundo possa se beneficiar e para que todo mundo saiba aí o caminho das pedras ali, pelo menos para começar a implantação da LGPD. Então, a gente vai falar um pouquinho nela de forma ampla. Nesses 3 dias, eu vou falar um pouquinho também voltado para o DP e para o RH, tá? Porque independente do tamanho da empresa, se ela precisa contratar ali um funcionário, ela vai precisar estar adequada à LGPD, tá? Então, a gente vai falar de forma abrangente e também voltada aí para departamento pessoal e recursos humanos, ok? Então, nós vamos começar hoje a primeira aula introdutória. Eu vou fazer um panorama geral aqui da LGPD para você que está tendo o primeiro contato, tá, com ela. Então, a gente vai falar aqui de forma ampla. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar aqui um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, pessoal, ela é uma lei de caráter amplo, tá? Ela não é uma lei direcionada para um determinado setor ou para determinadas empresas. Ela é uma lei para todas as empresas, para todas as pessoas que fazem uso e tratamento de dados pessoais, tá? Então, aqui no workshop a gente vai tratar um pedacinho dessa lei, tá? Ela é uma lei bastante extensa, então vale muito a pena que a gente faça, né, que vocês também façam um estudo aprofundado dessa lei, porque não só para a empresa, mas a gente vai falar também como a LGPD influencia na nossa vida, ali no nosso dia a dia também, enquanto pessoa física, enquanto titular, tá? Então, recomendo que vocês estudem aí a LGPD. Então, essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 2018. Então, apesar de a gente estar falando muito da LGPD agora, ela não é uma lei de agora. Ela é uma lei de 2018, tá? E aí ela tem como fundamento ali proteger a liberdade, a privacidade, a livre formação da personalidade e de cada indivíduo. Então, cada pessoa, né, cada pessoa física, cada titular ali dos seus dados, tem esses direitos fundamentais garantidos com a LGPD. Isso é novo? Não, isso não é novo. Isso já existe desde a Constituição Federal. Porém, a gente teve algumas situações devido aí ao uso de redes sociais, de internet, de compartilhamento de dados, que precisou de uma lei um pouco mais específica para tratar dessas questões dos dados pessoais, tá? Do sigilo, da privacidade, da intimidade das pessoas através desse compartilhamento desenfreado que estava aí dessas informações pessoais. Então, por isso a gente teve a LGPD. Tá? Então, essa lei 13.709, ela foi dividida em 3 fases, tá? Então, ela é de agosto de 2020. Então, ali entrou em vigor as normas ali de infraestrutura, como ia funcionar, a questão da fiscalização, da ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, isso começou ali em agosto de 2018. Depois, a gente teve no ano passado, em setembro do ano passado, de 18 de setembro do ano passado, entrou em vigor os demais artigos dessa lei. Então, pessoal, já está em vigor, tá? Essa questão da proteção de dados, que rege ali a LGPD, desde setembro do ano passado, tá? Então, para quem ainda não começou a rever os seus processos, para quem ainda não começou a implantar a LGPD, já está um pouquinho atrasado. Então, é uma coisa que a gente já precisa correr, né? Porque já não tem tanto tempo assim para se adequar, porque já está em vigor, tá?
E tem a terceira fase, que é em agosto desse ano, né? Agosto é logo ali. E qual é essa terceira fase? Aplicação das multas, tá? Das penalidades e das sanções administrativas. Então, significa que durante esse período, de setembro do ano passado para cá, a gente pode ser fiscalizado sobre essas regras ali da LGPD, só que a gente ainda não pode ser multado por ela. Quando que começa a ser multado? A partir de agosto desse ano. Então, esse período de tempo é aquele período que a gente tem para implantar, para ver como funciona, para aperfeiçoar, né, as medidas que a gente precisa adotar para atendimento da LGPD, porque a partir de agosto, se acontecer alguma daquelas situações ali, alguma infração prevista na LGPD, a empresa já pode ser multada. E aí, pessoal, quando a gente fala da multa da LGPD, a gente não está falando de multa de R$ 1.500, né? Tem algumas multas aí que a gente sabe que são R$ 1.500, R$ 2.000. A gente está falando em multa sobre o faturamento da empresa e a gente está falando de multa que pode chegar a 50 milhões de reais por infração, tá? Então, são multas altíssimas. Então, a gente precisa cuidar, né, dessa questão da implantação das normas, da implantação das medidas ali, para evitar uma penalidade dessa. Então, a LGPD, ela tem alguns fundamentos aqui que é importante que a gente conheça, tá? Que é a privacidade e a intimidade, né? Proteger a privacidade e a intimidade do indivíduo, né? Da pessoa física. A liberdade e a autodeterminação, ou seja, eu preciso ser livre e autodeterminar que dados eu vou compartilhar, para que eu vou compartilhar. O desenvolvimento e a inovação, né? Precisa de regras para que a gente tenha isso. A concorrência e a defesa do consumidor, e também a cidadania e a dignidade. Então, esses são alguns dos fundamentos da LGPD. E aí, pessoal, quando eu falei que essa questão da privacidade, da intimidade, do respeito à individualidade, que isso não é de agora, a gente tem lá no artigo 5º da Constituição Federal, e está lá, dos direitos e garantias fundamentais. Então, a gente tem nesse artigo 5º que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral correspondente de sua violação. Tem também ali que fala sobre ser inviolável o sigilo de correspondência, e também tem falando que é assegurado a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo e a fonte quando necessário, né, ao exercício profissional. Então, a gente já tem esses parâmetros desde a Constituição Federal, falando sobre esse direito de ser inviolável à intimidade. Só que com o crescimento aí da internet, né, a facilidade que a gente tem de fazer tudo pela internet, a gente acaba compartilhando muito dos nossos dados e tendo também os nossos dados compartilhados, né? Então, a gente meio que perdeu a privacidade. Se você digita hoje um nome no Google, você consegue localizar aquela pessoa facilmente. Então, você consegue saber muitas vezes onde ela mora, aí você acha o perfil dela no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e ali você entra, você consegue saber onde ela trabalha, né? Conforme for o perfil em rede social dessa pessoa, você consegue saber tudo, os lugares que ela frequenta, onde ela mora, né? A escola que ela estuda, a faculdade, enfim. Ficou tudo muito exposto, coisa que há alguns anos atrás a gente não tinha. E aí a gente teve também uma situação que foi ali um marco, também dentro ali da linha do tempo da LGPD, que foi a Lei Carolina Dickmann. Não sei se vocês lembram quando a Carolina Dickmann teve lá o computador dela invadido e fotos íntimas dela foram publicadas. E aí, né, gerou toda uma discussão em torno desse tema, da necessidade de criar medidas para que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Então, teve ali a Lei Carolina Dickmann, depois teve o Marco Civil da Internet, depois teve a LGPD de fora da Europa, então a do Brasil, ela tem algumas características ali também, né, da LGPD de fora do Brasil.
Então, foi necessário criar essas medidas, né, para que a gente consiga garantir essa privacidade, essa liberdade com relação aos dados de cada indivíduo, tá? Então, quando a gente fala em LGPD, a gente pode pensar sempre por 2 pontos. Então, eu sempre vejo a LGPD como eu preciso adequar a minha empresa, adequar os meus processos internos, adequar a minha contratação de funcionário, adequar a questão dos meus dados ali, dos meus funcionários, dos meus clientes, dados pessoais. E eu vejo também como uma pessoa física. Então, quando eu entro num site que pede os meus dados, agora eu já fico mais atento. O que eu vou autorizar, o que eu não vou autorizar. Se é um site que obrigatoriamente para eu fazer alguma coisa, baixar alguma coisa, eu tenho que deixar os meus dados, eu preciso entender por que aquilo, né? E para que não haja essa questão toda aí do vazamento de dados, a gente precisa repensar isso, né? Para que eu preciso ficar entregando os meus dados para tudo? Qual é a finalidade disso? A gente vai falar muito sobre finalidade quando a gente fala em LGPD, em estar adequado à LGPD, tá? Então, gravem aí, finalidade. Então, vamos entender, quando a gente fala em LGPD, a gente tem alguns nomes que são bem característicos que a gente precisa entender. Então, alguns dos agentes envolvidos, que são os que a gente mais fala. Quem é o titular? O titular é a pessoa física quem se refere àqueles dados. Então, quem é o titular dos meus dados? Sou eu, tá? Então, meu nome, meu CPF, meu RG, endereço, telefone, minhas fotos. Eu sou o titular, tá? Então, cada um de nós é titular dos nossos próprios dados, certo? A gente tem o controlador. Quem é o controlador? É a empresa ou a pessoa física que coleta os dados. Então, se eu, enquanto empresa, vou colocar aqui no meu exemplo, eu, enquanto Insicom, eu coleto dados dos meus funcionários, óbvio, né? Para cumprir uma exigência legal. Então, eu sou o controlador daqueles dados. Se eu coleto dados de pessoas físicas, né, que são os meus clientes, eu sou o controlador daqueles dados, tá? Então, é a pessoa que coleta os dados de outro para cumprir alguma finalidade, tá? Então, sempre que eu for coletar os dados de alguém, eu preciso ter uma finalidade para aquilo. Então, eu sou o controlador. Aí, a gente tem uma terceira figura ali, que é o operador. O operador, ele é a empresa ou a pessoa física que faz o tratamento e o processamento desses dados sob ordem do controlador. Então, por exemplo, eu, empresa, coletei os dados dos meus funcionários, certo? Porque eu preciso cumprir as exigências legais. Para fazer uma admissão, para fazer a folha de pagamento, eu preciso de dados pessoais. Então, eu coletei esses dados dos meus funcionários. Eu sou o controlador. Só que não sou eu que faço a folha de pagamento. Quem faz a folha de pagamento? É uma contabilidade. Então, essa contabilidade, ela é quem? Ela é a operadora. Ela quem opera esses dados. Então, se eu tenho o meu banco de dados do meu sistema de folha, eu faço internamente a minha folha, mas o meu banco de dados fica na nuvem desse sistema de folha, né? Um serviço que essa empresa de software oferece. Então, ele é quem? Operador também, porque ele também opera sob, né, a minha autorização esses dados, tá? E aí a gente tem o encarregado. O encarregado é uma figura importante dentro da LGPD, que é a pessoa física que é indicada pelo controlador, lembra que no meu exemplo, o controlador, a empresa, para fazer a ponte entre essas peças. Então, por exemplo, se a minha empresa estiver sendo fiscalizada pela ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, quem é que vai intermediar isso? O encarregado. Se houver o vazamento dos meus dados, eu preciso comunicar isso para as pessoas, que os dados foram vazados. Quem vai fazer isso? O encarregado. Então, o encarregado, ele é uma figura muito importante. Ele precisa entender da LGPD, mas ele também precisa entender dos processos internos e ele precisa estar alinhado ali com toda a política de privacidade daquela empresa. Porque é necessário que tenha um plano de ação para cada situação. Então, aconteceu o vazamento de dados, o que eu vou fazer? Aconteceu, né, eu fui fiscalizado, o que eu vou fazer? Então, a gente precisa entender esse papel do encarregado, que ele é muito importante ali dentro da estrutura da empresa, onde a gente vai fazer essa implantação da LGPD, tá?
Então, lá na LGPD, na lei, a gente tem ali os direitos do titular. Então, titular, vocês lembram que é a pessoa física, né? A pessoa dona ali daqueles dados. Então, ele tem direito de acessar, corrigir, portar, eliminar e, em determinadas circunstâncias, se opor ao tratamento de dados. Então, isso aqui, pessoal, é o nosso direito enquanto pessoa física com relação a esses dados pessoais. Só que aí a gente precisa entender um pouco disso, né? Porque, por exemplo, ali está falando em determinadas circunstâncias, esse é o artigo 5º, tá, pessoal, da Lei 13.709. Ele pode se opor ao tratamento de dados. Isso daqui vai ser em algumas circunstâncias, porque, por exemplo, eu vou ser admitida por uma empresa. Eu posso me opor a entregar para aquela empresa meu nome completo, meu CPF, meu número de PIS? Não. Ou melhor, eu até posso, mas eu estou recusando aquele emprego, digamos assim. Porque eu não tenho como, enquanto empresa, cumprir uma obrigação legal se eu não tiver esses dados. Como é que eu vou fazer social? Como é que eu vou fazer CFIP? Né? Então, a gente tem que entender quais são esses parâmetros ali para que a gente entenda essa questão de se opor, de acessar, de corrigir, de eliminar os dados. Para cada situação, a gente vai ter uma regra. Vocês já devem ter observado que, de um tempo para cá, toda vez que a gente entra em algum site, a gente vê lá um avisozinho falando sobre os cookies, né? Deseja continuar, ou tem um outro botãozinho lá para você rever, ou para você ler a política. Isso não é por acaso, isso é para atendimento à LGPD, tá? Então, sites que armazenam cookies, eles precisam do consentimento do titular ali para que aquela operação seja feita. Então, quando você fica clicando em autorize, em ok, em pode continuar, saiba que você está dando um consentimento para aquela empresa fazer alguma coisa com aqueles dados. Ah, fazer o quê, Ariane? Depende. Aí a gente tem que ver que site que é, qual é a finalidade, o que a política ali de privacidade daquela empresa fala, para que ele precisa daqueles dados. Então, a gente tem que começar a ficar mais atento, tá, a essas questões. Então, uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Será que quando a gente está fornecendo ali os nossos dados pessoais, como nome completo, CPF, RG, telefone, e-mail, a gente está informando algo mais? Ou são só esses dados? Não, né? A gente está sempre informando algo mais. Por quê? Quando a gente informa esse tipo de dados, a gente se torna identificável, tá? Então, será que a gente sabe o que está sendo feito com esses dados? Vocês entendem isso? A gente não sabe. Às vezes sabe, às vezes não. Então, é por isso que a gente entenda e que a gente busque saber. Ah, eu estou fazendo um cadastro aqui nesse site e ele está pedindo os meus dados. Para que esse site está pedindo os meus dados? Né? Qual é a finalidade disso? Ah, é para eu conseguir receber uma informação no meu e-mail. Ah, então ok. Né? Então, eu sei qual é a finalidade. Mas, não, tá usando isso para que eu receba informações sobre outro lugar. Ah, então eu não quero. Então, eu posso recusar de receber aquela informação. Então, a gente sempre tem que se perguntar isso. Então, quando eu estou autorizando ali o uso dos meus dados, eu estou autorizando mais alguma coisa? Eu estou informando mais alguma coisa ou não? E aí, o que vai ser feito com esses dados? É importante que eu saiba também, né? O que vão fazer com os meus dados? Por que eles são necessários, tá? E aí, isso enquanto pessoa física. Do outro lado, a gente vai sempre pensar assim, para que eu estou solicitando esses dados? Né? Então, se eu sou pessoa jurídica e eu coleto dados, eu preciso dessas informações, para que eu preciso disso? Então, essa é a reflexão que a gente precisa ter dos dois lados. Do lado pessoa física, por que eu estou fornecendo esses dados? Do lado pessoa jurídica, para que eu estou solicitando esses dados? Então, é muito importante, a partir, né, da LGPD, a gente ter sempre esse ponto de atenção. A gente sempre faz esses dois questionamentos, tá? E aí, quando a gente fala de aplicação da LGPD, a gente vai ter sempre 3 pilares muito importantes. É claro que tem todos os outros fundamentos, tá? Mas eu vou, por enquanto, trabalhar 3 aqui com vocês, que é o consentimento, a finalidade e a transparência. Eles são os 3 pilares para que a gente consiga caminhar ali dentro da adequação à LGPD. Então, primeiro, o consentimento, pessoal, ele é a base da LGPD.
para que eu trate os dados de pessoas físicas, para que eu colete esses dados, eu preciso ter o consentimento do titular. Então, o titular daqueles dados, ele precisa consentir, ele precisa me autorizar o uso daqueles dados. Então, um dos processos que a gente vai fazer de adequação é justamente esse. Quais modelos de relatórios a gente vai precisar utilizar, quais políticas a gente vai ter que refazer ou criar dentro da empresa para solicitar o consentimento. Então, se eu vou coletar dados do meu cliente, eu preciso do consentimento dele, ele precisa me autorizar que eu use esses dados, tá? Então, ela é uma manifestação livre, onde esse titular, ele vai concordar com o fornecimento daqueles dados, certo? Então, primeiro ponto, consentimento. Ariane, tem alguns casos em que não precisa do consentimento? Sim, a gente tem ali a questão da ausência do consentimento. Foi o exemplo que eu dei lá no começo. Então, foi até um cliente que me perguntou isso, né? Ariane, e agora? Entrou em vigor a LGPD, eu tenho dados dos meus funcionários todos, eu não posso fazer mais nada antes de coletar a assinatura deles? Não, não é por aí. Né? A gente tem uma obrigação legal. Então, o consentimento ele é dispensável em algumas situações. E uma delas é o quê? O cumprimento de uma obrigação legal. Eu tenho a obrigação de ter aqueles dados para fazer uma folha de pagamento. Então, eu estou dispensada desse consentimento. Mas então significa que eu não preciso fazer nada, já que eu estou dispensado por uma obrigação legal? Não, não é isso. Né? A gente precisa sim adequar os processos internos, mas a gente não depende desse consentimento para fazer a folha de pagamento, para mandar o e-social, para mandar o CFIP, tá? Então a gente precisa separar isso daí. Então, para obrigação legal, políticas públicas, estudos de órgãos de pesquisa, um direito, né, em contrato ou um processo, preservação da vida e da integridade física de uma pessoa, tutela e procedimentos feitos por profissionais na área de saúde e sanitária e prevenção de fraudes contra o titular. Então, a lei prevê aí algumas questões onde esse consentimento não se aplica, tá? Aí, o segundo pilar que a gente tem é a finalidade, tá? Então, qual é a finalidade para a coleta desses dados? Tá? Então, eu preciso especificar e informar isso para o titular. Tá? Para que eu preciso desses dados? Qual é a finalidade? Olha, na admissão do funcionário, eu vou ter lá no contrato de trabalho dele, ou num documento específico, aí cada empresa vai determinar, né? Onde ele consente com o uso daqueles dados com a finalidade de elaboração da folha de pagamento, com a finalidade de recarga de vale-transporte, com a finalidade de cálculo da folha de pagamento pela contabilidade, tá? Então, sempre tem uma finalidade. Eu estou me cadastrando aqui nesse site, ele está pedindo meu nome e meu CPF. Qual a finalidade? É para fazer o seu cadastro. Aqui no meu site eu preciso do seu CPF. Para emitir o seu certificado de participação, eu preciso do CPF. Para te mandar o e-book, eu preciso do seu e-mail. Então, essa é a finalidade. Por que eu estou solicitando? Para quê, né, que eu estou solicitando esses dados? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer para adequar a finalidade. Se não tem finalidade, se era uma mera burocracia, um mero campo que eu tenho que preencher, a partir de agora eu não vou solicitar mais. Eu já entendi que eu não preciso daquilo, eu não tenho uma finalidade específica. Então, eu vou deixar aquilo ali e não vou solicitar mais, tá? E o terceiro pilar é a transparência. Então, a gente precisa que essa relação seja transparente, a gente precisa garantir ao titular essas informações claras, precisas, de fácil acesso. Então, se eu fiz o meu cadastro nesse site, eu tenho que ter essa transparência, de saber qual é a finalidade, para que estão usando os meus dados. Eu preciso ter acesso a ele, se eu precisar ir lá alterar o meu nome, se eu quiser excluir aquele cadastro. Então, essa transparência, ela é um pilar também. E um outro ponto dessa transparência, pessoal, é uma questão do vazamento de dados. Se tiver um vazamento de dados, as pessoas afetadas, elas precisam ser comunicadas. Então, se você tem um banco de dados com seu cliente, dos seus clientes, e aí esse banco de dados aconteceu um vazamento disso, está lá disponível na internet, dados de todos os seus clientes. Eles precisam ser avisados,
tá? Então, a LGPD trata especificamente sobre isso. Se tiver um vazamento de dados, o que eu faço? Eu faço isso, isso, isso e isso. Tá? Então, um desses dados, dessas medidas ali que eu preciso tomar é avisar os envolvidos de que houve um vazamento de dados. Então, pessoal, esses são os 3 pilares que a gente vai tratar hoje, né, para a gente entender aí qual é essa base da LGPD. Eu acho que até aqui vocês já conseguiram perceber que ela se aplica a todas as empresas, né? Então, independente do porte, do tamanho, do faturamento, de quantos funcionários tem, de quantos clientes tenha, eu preciso me adequar a essa realidade desses dados. Aí, pessoal, uma confusão que a gente acaba fazendo naturalmente quando a gente fala em LGPD, que é o quê? A gente imagina, quando a gente fala em Lei Geral de proteção de dados, a gente sempre imagina isso aqui, né? Internet. Sempre imagina internet, cadastro eletrônico, site onde eu me cadastro. Só que quando a gente está falando de dados pessoais, de proteção de dados, não são só dados em meio eletrônico. A gente está falando também em dados em meio físicos. Também. Então, o arquivo da sua empresa, como que está o arquivo da sua empresa, dos seus clientes, dos seus funcionários? Eu já canso de ver arquivo de empresa e de dossiê dos funcionários fica numa sala onde todo mundo tem acesso. O armário é aberto, não é trancado, a sala é aberta. Então, qualquer pessoa pode ir lá e, subtrair um daqueles dossiês e usar para uma outra finalidade. De quem é a responsabilidade se isso acontecer, pessoal? É da empresa. Lembra que eu falei do controlador? Ele é o responsável, né? Ele que coletou aqueles dados. Então, a gente tem que rever isso também. Uma outra observação, pessoal, currículo. Currículo, hoje em dia, tem menos dados pessoais, né? Hoje em dia, quando a gente vê alguém falando sobre como fazer seu currículo e tal, essas pessoas sempre dão dicas. Não precisa colocar documento, né? Você vai colocar ali o seu nome, alguns dados para a vaga que você pretende. Não precisa colocar CPF, RG, endereço e tal. Porém, a gente ainda recebe muito o currículo completo. Ainda mais para essas funções mais operacionais, onde ainda entrega o currículo de papel, é muito comum que a gente veja esse currículo todo cheio de dados. E aí você recebe lá na sua loja, você tem uma loja de rua, e aí você coloca lá, estamos contratando, coloca lá a plaquinha. E aí a pessoa vai e deixa o currículo lá na sua loja, e você vai recebendo, vai deixando em cima do balcão, vai recebendo, vai deixando em cima do balcão. Aquilo ali, em cima do balcão, está em atendimento à LGPD? Não, não está. Aqueles dados não estão protegidos. Qualquer pessoa pode ir ali, pegar um currículo daquele e fazer uso daqueles dados, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Não são só dados eletrônicos. Dados eletrônicos eu preciso ter cuidado, eu preciso saber onde eles estão salvos, eu preciso ter backup, eu preciso ter uma questão de segurança para que não seja facilmente invadido e tenham aqueles dados ali vazados. Preciso fazer tudo isso? Preciso. Mas eu também preciso me atentar para os dados físicos. Eu preciso proteger as carteiras de trabalho que ainda estão lá em cima da minha mesa, os currículos, o meu arquivo, né, de dossiê, o meu arquivo de folha de pagamento. Tudo isso a gente precisa proteger, né? Então, folha de departamento pessoal, por exemplo, que você imprimiu uma folha de pagamento errado. Você deixa aquilo para rascunho? Não pode, tá? Porque aquilo ali tem dados pessoais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Não utilizar dados da folha para fazer rascunho, né? Se tiver alguma informação, é lógico, né? De algum pessoal ali. Se não, ok. Então, a gente tem que ter cuidado, tanto com os dados eletrônicos, tanto com os dados em meio físico. E aí a gente acaba esquecendo o meio físico e se preocupando só com os dados eletrônicos, mas não podemos esquecer dos dados físicos também, tá? Aí, pessoal, eu trouxe até alguns casos aqui. Então, eu tenho aqui uma notícia da Stoé. E aí, olha só, mãe encontra currículo da filha usado como etiqueta em loja do interior de São Paulo. Então, a pessoa deixou o currículo lá, a dona da loja, né, ou algum funcionário, alguém pegou aquele currículo como rascunho, botou lá na impressora, imprimiu a etiqueta ali do outro lado, cortou e usou. E aí tá lá a foto e o nome da menina. Isso é um vazamento de dados?
Cabe infração da LGPD? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Uma outra notícia aqui, do final do ano passado. Enel São Paulo vaza CPF, telefone e mais dados pessoais de 300 mil clientes. Então, é a empresa, a concessionária de energia de São Paulo, né? Ela teve esse vazamento de dados aí e mais de 300 mil clientes foram expostos. Então, aqui ela fala que todos os clientes foram avisados, né? Então, isso aqui, pessoal, a LGPD já estava em vigor, e é o que acontece. Todo dia a gente sabe, né, de algum site que foi invadido e os dados disponibilizados na internet, né? Então, a gente tem aqui uma notícia da Enel São Paulo. E aí tem uma outra aqui também, ó, dados pessoais de mais de 223 milhões de brasileiros vazam e sites de consultas surgem. Então, aqueles dados vazam, as empresas pegam aqueles dados e criam sites de consulta para saber ali as informações. Pessoal, isso não pode, tá? Vender dados. Sabe quando a gente recebe essas ligações assim? Só liga te oferecendo serviço, e aí você nunca se cadastrou naquela empresa, você nunca fez nenhum tipo de contato com aquela empresa, e eles têm seu telefone, então, o seu e-mail. Então, muitas vezes, o que é isso? Foram dados que foram vendidos, né? Ou vazados da internet, e essas empresas utilizam desses dados para fazer contato, para vender os seus serviços ou os seus produtos. Tá? Então, isso não pode também, né? A gente precisa consentir, a gente tem que dar o consentimento. No ano passado, uma empresa foi multada não, né? Ela foi condenada a pagar danos morais justamente por isso. Ela compartilhou o dado de um cliente dela com uma outra empresa, essa outra empresa fez contato e aí o cliente se sentiu lesado e ele acionou a justiça e ele ganhou uma indenização. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Os dados que seu funcionário, seu cliente compartilha com você, se você precisar compartilhar, você precisa do consentimento dele para isso. Então, eu não posso compartilhar os dados do meu cliente com ninguém. Eu solicitei aqueles dados por uma finalidade da prestação do meu serviço, certo? Então, ele é para mim. Eu não posso compartilhar com uma outra empresa, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu falei bastante sobre essa questão do dado pessoal, né? Do que eu compartilho, a finalidade, o consentimento. Então, vamos só contextualizar um pouquinho o que é um dado pessoal, né? De acordo com a LGPD. Então, um dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificável ou identificada. Então, um dado pessoal é todo dado que permite a identificação de uma pessoa, tá? Então, nome, CPF, RG, e-mail, telefone, foto, biometria, localização de GPS, endereço de IP, tudo isso que, tendo aquele dado, eu consigo localizar uma pessoa, eu consigo identificar uma pessoa, é um dado pessoal. Tá? Esses são os dados pessoais que a gente precisa proteger. Então, aqueles que, tendo aquela informação, eu consigo identificar quem é aquela pessoa, onde está aquela pessoa também. E aí a gente fala muito também, pessoal, sobre dados sensíveis, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso, porque os dados sensíveis, o que é um dado sensível dentro da LGPD? São dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, um dado referente à saúde ou à vida sexual daquela pessoa, um dado genético ou um dado biométrico. Resumindo, são dados da intimidade, são dados que podem gerar algum tipo de constrangimento, podem gerar algum tipo de preconceito, tá? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de dado. Então, com relação aos dados sensíveis, pessoal, a gente precisa ter um filtro muito maior, né? Pela natureza dele, a gente precisa passar ele pela peneira da finalidade dezenas de vezes, né? Para que eu preciso saber, por exemplo, a religião de uma pessoa para contratá-la? Isso é realmente necessário? Por que seria?
Entende? Então, não faz sentido. Essa coisa da origem racial ou étnica, faz alguma diferença? Não deveria. Então, para que eu vou solicitar isso? Tá? Então, a gente precisa rever estas questões, né? Para que a gente possa adequar isso à finalidade. Não tem finalidade? Eu não vou solicitar aqueles dados, tá? E também dados de crianças e adolescentes. Pessoal, dados de crianças e adolescentes, a gente vai solicitar o mínimo necessário, ainda assim com o consentimento de um dos responsáveis, tá? Por aquela criança ou adolescente. Então, é o mínimo mesmo. A gente falando aqui dentro da folha de pagamento, a gente sabe que a gente precisa para dependente de salário família, para dependente de imposto de renda. Então, a gente precisa ali do nome completo, a gente precisa da data de nascimento da criança ou do adolescente, a gente precisa do CPF. Então, existe uma finalidade para que eu solicite aquilo. Agora, se eu não se adequo ali, se eu estou numa empresa, eu preciso dos dados do meu cliente, preciso saber se ele tem filho. Eu preciso. Por quê? Porque é importante para mim, para o meu negócio. Ok, mas o que eu preciso saber? Só se ele tem ou a idade? Já tá bom? Não tá identificável. Então, melhor assim. Não, mas eu realmente preciso do nome e da data de nascimento. Ok, solicito consentimento, tá? Então, a gente precisa ter cuidado também com relação a isso. Então, dados pessoais, dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes, a gente precisa ter cuidado redobrado. Então, para a gente fechar aqui esse primeiro dia, né, dessa aula, no panorama geral, então a gente consegue enxergar que a LGPD ela vai impactar diretamente ali o departamento pessoal, departamento de RH, departamento de relacionamento com o cliente, né? E vai pensando aí nos setores da sua empresa que lidam com dados pessoais, porque vai precisar passar por uma reestruturação. Então, a gente vai precisar adequar documentos, a gente vai precisar adequar rotinas, procedimentos internos, comunicação dentro da empresa, a transferência de um dado de um lugar para o outro, como que funciona tudo isso, né? O seu compartilhamento com contabilidade, com outras empresas. Então, a gente precisa rever esses processos dentro da nossa empresa para que a gente consiga adequar tudo isso. A gente vai precisar adequar toda uma documentação para atender. Então, a forma como eu recebo o meu currículo, se é físico, se é eletrônico, eu recebo pelo site. Meu site já está adequado com a LGPD? Meu site atende os requisitos mínimos ali para que eu esteja dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os dados que eu compartilho com a contabilidade, com plano de saúde, com vale transporte, com farmácia, com a clínica de saúde e segurança do trabalho, como está sendo essa relação? Ela está protegida ali dentro do que eu preciso cumprir, do que eu preciso oferecer de segurança para esses dados? Então, a gente precisa se atentar para isso. Envio de dados para sindicato. O sindicato, vocês viram que a filiação ao sindicato é um dado sensível? É um dado sensível. Mas eu, enquanto empresa, preciso saber? Preciso. Por quê? Porque por exemplo, se a pessoa é filiada ao sindicato e ela contribui ali com o sindicato, o desconto é feito aonde? Na folha de pagamento. Para que eu faça esse desconto na folha de pagamento e eu repasse aquilo para o sindicato, eu preciso saber se ele é filiado, eu preciso saber a qual sindicato. Então, eu vou tratar um dado sensível? Vou, mas eu tenho autorização para isso? Sim, eu preciso disso. Então, você vai ter ali um documento para isso, né? Então, a gente precisa rever toda essa questão de adequar os documentos e também ver a questão da finalidade. O que eu preciso realmente ficar pedindo, o que eu já não preciso mais, tá? O que eu não... o que é dispensável para o cumprimento ali das minhas obrigações. Então, eu não vou ficar solicitando dados que eu não precise, tá? Então, isso é muito importante para a gente. Sempre ter isso em mente, eu vou coletar o mínimo necessário, ou que eu tenha uma finalidade para aquilo. Ariane, eu não tenho uma obrigação legal. Vou colocar um exemplo aqui, foto. Eu não tenho uma obrigação legal para ter a foto do funcionário, mas eu tenho um sistema de acesso que eu preciso, do crachá, né, enfim. Eu preciso da foto. Ok, então você vai solicitar o consentimento. Por quê? Porque você tem uma finalidade. Então você atendeu. Transparência, finalidade, consentimento. Ok, tem aquela foto, faz o crachá e está protegido naquela situação ali.
tá? Então, a gente precisa rever esses processos, adequar essas questões à LGPD, para que a gente não fique aí exposto a vazamentos, né, e a multas, como eu falei, que chegam a 54 milhões, 50 milhões de reais, tá? Então, a gente precisa se atentar aí para isso. Pessoal, esse é o conteúdo da nossa primeira aula, tá? Aula 1, onde a gente falou ali um panorama geral da LGPD, tá? A gente tem um curso só sobre isso, principalmente voltado para a área de LGPD dentro do RH. Amanhã eu espero vocês, tá? Muito obrigada pela participação.